Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez juntos para realizarmos a nossa reflexão em nosso lar. Muitas são as dificuldades que temos, muitos são os motivos que podemos ter para separarmos esse tempo, estarmos juntos refletindo sobre vários temas e várias questões que afligem a nossa vida pessoal, que afligem também o nosso exercício devocional diário, dentre tantas outras razões. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos faça entender o seu propósito em nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma questão que é muito presente e muito real na vida de muitas pessoas, tanto pessoas que costumam congregar, como também pessoas que já congregaram, que conhecem a palavra e que por algum motivo não congregam mais, não estão mais próximos das suas igrejas. Não estou falando para uma determinada pessoa, para uma determinada igreja, estou falando num contexto geral. E nós vamos utilizar como base novamente a história de Jonas. Jonas foi um profeta que foi enviado por Deus a uma determinada cidade para anunciar a salvação. A Bíblia nos conta, os relatos registrados nos dizem que a cidade de Nínive havia desagradado ao Senhor sobremaneira, pois eles estavam tomados por maldade e por tantas outras coisas, por iniquidades, que os fizeram desagradar a Deus, e Deus tinha um propósito de destruir aquela cidade. Mas antes da destruição, Deus enviou Jonas até aquela cidade para que aquela cidade pudesse conhecer o arrependimento, ouvir o arrependimento, a pregação do arrependimento e se arrependerem. Jonas ficou muito irritado com esta ordenança que Deus deu a ele, e ao invés de Jonas ir para a cidade de Nínive, ele então resolve ir para o lado oposto e resolve ir para a cidade de Tarsis. Quando olhamos para a história de uma forma bem pausada, nós vamos perceber que eram cidades que ficavam em lados opostos. Então Jonas entra numa embarcação e vai embora para o outro lado. Durante esse percurso, como também já sabemos, acontece uma tempestade e aqueles marujos, aqueles marinheiros ficam assim extremamente horrorizados, porque eles jamais tinham visto o mar encapelado daquela forma tão bravo, com ondas tão elevadas, com ondas tão violentas. Eles pegaram, eles jogaram várias bagagens ao mar para ver se aquilo iria melhorar ou não a embarcação, e isso não foi suficiente. E eles acabaram chamando alguns integrantes daquela viagem, eles oraram e sobre Jonas a sorte recaiu e Jonas foi lançado ao mar. Quando Jonas vai ao mar, vem a segunda parte da nossa história, que Jonas é engolido por um peixe de grande tamanho e Jonas fica ali dentro daquele peixe durante 48 horas. E Jonas ora a Deus e pede perdão a Deus por ter desobedecido a Deus e por ter feito aquilo diferente do que Deus havia ordenado. E Deus ordena o peixe para que vá até uma praia e devolva Jonas em terra. E Jonas resolve, então, dessa vez obedecer ao Senhor e vai para a cidade de Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele prega o arrependimento, ele prega que as pessoas devem abandonar os seus maus hábitos, os seus péssimos costumes, e as pessoas se voltam para Deus, pedem perdão para Deus, são perdoadas e têm suas vidas restauradas. E chegamos agora no cerne da nossa reflexão. O que fez com que Jonas ficasse tão irritado e tão bravo com aquelas pessoas, que ele já estava antes, mas agora ele começa a discutir e falar com Deus que ele não concorda com aquilo que foi falado. Então nós olhamos para o verso
de número 2 do capítulo 4, na sua parte B, Jonas diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas fica muito bravo e ora ao Senhor desta forma, pois ele já sabia quando ele saiu que ele não queria fazer a pregação do arrependimento, porque Deus era um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus grande em benignidade e também um Deus que te arrependes do mal. E por que Jonas não queria que aquelas pessoas fossem salvas, fossem restituídas? Porque Jonas, naquele momento, ele, além de ser tomado pela natureza humana, Jonas também nos deixa o exemplo de que quem decide sobre a vida do outro não somos nós. Quem decide sobre a vida do outro é Deus. E nós devemos sim olhar para as nossas imperfeições, olharmos para as nossas limitações e sabermos quantas vezes o Senhor tem usado todos esses seus atributos em nosso favor. Se olharmos para as nossas práticas, perceberemos que o Senhor, por muitas vezes, foi um Deus compassivo, foi Deus misericordioso, foi Deus longânimo. Ele sempre é grande em benignidade. E ele sempre perdoa-nos de todo o mal que praticamos e que perdoamos e que não conseguimos perdoar ao outro. Aqui nós percebemos não só a maldade de Jonas, mas nós temos que perceber principalmente a bondade, que não dá para medir, não dá para conter, não dá para trazer de Deus para com nossa pessoa e para com os nossos filhos, para com os nossos familiares, para com os nossos amigos e aqueles que convivem juntamente conosco. Quantas vezes somos omissos em não fazermos as coisas que deveríamos fazer, mas estamos preocupados, sim. Quantas vezes o Senhor vai levantar o outro? Quantas vezes Deus vai dar a mão para o outro? Como seria a nossa vida se Deus não agisse conosco desta forma com a qual ele agiu com a cidade de Nínive? Se simplesmente ele resolvesse pesar e nos punir por todas as nossas imperfeições. Então, que nós possamos comunicar a todos aqueles que estão ao nosso entorno um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que restaura, um Deus que dá múltiplas chances, um Deus que tira-nos da situação de pecadores e nos devolve à situação de pessoas perdoadas. Porque pecadores nós não vamos deixar de ser, só deixaremos de ser pecadores quando o Senhor Jesus voltar e nós tivermos o nosso corpo glorificado e tivermos uma nova mentalidade, um novo corpo, um novo formato, pois aqui nesse momento, na forma em que estamos, somos dependentes de Cristo e somos dependentes de Jesus em tempo integral. Não podemos nos esquecer disso. Para terminarmos o fechamento da história, no versículo consecutivo, Jonas vai ficar ainda muito bravo e ele vai pedir ao Senhor para que tire a sua vida, pois é melhor morrer do que viver. E aqui nós vemos novamente a nossa limitação. Que nós possamos no dia de hoje nos alegrarmos quando pudermos ver que vidas são restauradas, que vidas são reconciliadas com o Senhor, que vidas abandonam suas práticas abomináveis ao Senhor e retornam para o Senhor. E não nos portarmos como Jonas, como pessoas que não estão prontas para servir ao Senhor, pois aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que deveríamos nos amar uns aos outros, assim como amamos a nós mesmos, seja uma verdade em nossa vida. Que a gente não fique só esperando terminar o culto para que eu possa me afastar rapidamente daqueles que eu acredito que não deveriam estar no mesmo recinto que eu. E que
as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam sempre gratos diante do Senhor, como o salmista nos ensina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada, que Deus continue nos cuidando e continue exercendo a misericórdia que Ele exerceu para com aquela cidade de Nínive, para conosco também. Dia abençoado, na presença do Senhor Jesus. Nos vemos no final de semana. Temos escola dominical no próximo domingo, às 9 horas da manhã, e depois nós teremos o nosso culto matutino às 10h15. Semana abençoada.